Olá, seja bem-vindo ao canal Profeta Pastor Marconi Silva. Notícias impactantes e super importante. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Todos os dias temos notícias de Israel e a guerra. Israel em guerra. O presidente dos Estados Unidos e o chanceler alemão marcam visitas a Israel. Biden e Scholz anunciam visitas a Israel. O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, deve ir a Israel nesta terça-feira, 17 de outubro de 2023, tornando-se o primeiro líder estrangeiro a visitar o país desde que os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023 mataram mais de 1.400 civis e soldados israelenses. Falando a repórteres, Scholz disse ser importante expressar sua solidariedade a Israel de forma muito prática por meio da visita, que será a mensagem mais forte até agora sobre o compromisso do governo alemão de apoiar o Estado israelense. O chefe de governo alemão afirmou ainda que a agenda incluirá discussões sobre questões práticas, concretas com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o gabinete de guerra de Israel. Outros tópicos incluem a organização da ajuda humanitária a Gaza e medidas para minimizar o alastramento do conflito para outras áreas, como ao longo da fronteira entre Israel e Líbano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também deve viajar a Israel no dia seguinte. A visita de Biden foi anunciada pelo secretário de Estado americano, Antony Blinken, nesta terça-feira, 17 de outubro de 2023, após extensas conversas com Netanyahu e o gabinete de guerra israelense. Biden reafirmará a solidariedade dos Estados Unidos com Israel e nosso compromisso inabalável com sua segurança, disse Blinken às repórteres após a reunião. As visitas ocorrem em meio a expectativas de um iminente ataque coordenado por terra, ar e mar das forças israelenses contra Gaza, como parte de sua ofensiva de retaliação aos atentados do Hamas de 7 de outubro de 2023. Os ataques israelenses já mataram mais de 2.750 pessoas em Gaza. Israel em guerra. Confirmado cerca de 2.000 fuzileiros a caminho de Israel. 2.000 fuzileiros navais e marinheiros americanos estão a caminho da costa de Israel. Uma força naval de resposta rápida dos Estados Unidos dirigiu-se à costa de Israel, isto é de acordo com um relatório da rede americana CNN. Conforme o relatório, a força consiste em 2.000 fuzileiros navais e marinheiros, que se juntarão aos navios de guerra e às forças americanas convergindo perto de Israel, enquanto os Estados Unidos procuram enviar uma mensagem dissuasiva ao Irã e impedir que a guerra em Gaza se expanda para um âmbito de conflito regional. Um oficial de segurança americano disse à rede que o envio da força para o Médio Oriente tinha como objetivo reforçar a presença americana naquele país, depois de Washington já ter aproximado 2 porta-aviões de Israel. Israel em guerra. Qual lado a Rússia está? A reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra foi suspensa. Eles querem conduzir uma discussão confidencial. A reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra entre Israel e o Hamas foi suspensa no seu início, a pedido do representante dos Emirados Árabes Unidos, que propôs primeiro realizar discussões a portas fechadas. Enviado dos Estados Unidos na ONU, a Rússia está encobrindo uma organização terrorista que brutaliza pessoas inocentes. O enviado dos Estados Unidos à ONU acusou a Rússia de dar cobertura a uma organização terrorista que brutaliza civis inocentes, ao não condenar o Hamas no projeto de proposta que apresentou ao Conselho de Segurança da ONU. Acrescentou que os Estados Unidos continuam a pressionar Israel para minimizar os danos para civis. A resolução da Rússia no Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra em Israel foi rejeitada.
A proposta da Rússia apresentada ao Conselho de Segurança da ONU, que apelava a um cessar-fogo humanitário imediato e a entrega de ajuda humanitária a Gaza, foi rejeitada depois de não ter conseguido reunir a maioria necessária. 9 votos dos 15 Estados-membros do órgão, países votaram a favor da proposta, 4 se opuseram e 6 se abstiveram. A linguagem da proposta condenava a violência contra civis e contra atos terroristas, mas não mencionava o nome da organização terrorista Hamas. Israel em guerra. Presidente Lula quer uma definição da ONU. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, orientou os diplomatas brasileiros na presidência do Conselho de Segurança da ONU a não aceitarem ficar adiando indefinidamente a votação de uma resolução para criar um corredor humanitário na faixa de Gaza, para permitir a entrada de suprimentos e a saída de estrangeiros, crianças, mulheres e idosos da região. Lula espera que o texto seja aprovado em reunião do Conselho marcada para esta terça-feira, 17 de outubro de 2023. Segundo o presidente, a situação tende a se agravar e adiar. A votação acaba contribuindo para a piora da situação. A votação do texto estava prevista para segunda-feira, 16 de outubro de 2023, mas foi adiada depois que 13 dos 15 membros do Conselho de Segurança pediram para que a votação da resolução costurada pelo Brasil ficasse para esta terça-feira. A mudança foi vista como positiva pelo Brasil, para permitir ajustes no documento que garantam a sua aprovação, sem riscos de veto dos 5 países com esse poder: Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. Segundo diplomatas brasileiros, o adiamento deu tempo para novas negociações, principalmente com a Rússia, que se mostra mais crítica e disposta a usar o seu poder de veto por causa de sua rivalidade com os Estados Unidos, agravada após o conflito na Ucrânia. O governo russo tem dito que Israel está violando o direito internacional e adotando uma reação desproporcional, em um modo de vingança contra o Hamas, atingindo indiscriminadamente os palestinos. Na busca de aprovar a resolução nesta terça-feira, o Brasil está reforçando o alerta de organizações de saúde e ajuda humanitária, como OMS e Crescente Vermelha, sobre o risco de uma tragédia humana sem precedentes na região, se não for aberto o mais rápido possível um corredor humanitário. Nas palavras de um assessor de Lula, a faixa de Gaza pode se transformar em um grande cemitério a céu aberto, com a falta de alimentos, medicamentos, combustível e energia para hospitais. O embaixador Celso Amorim lembra de ter acompanhado as últimas crises na região e diz nunca ter visto nada parecido. Com o risco de se alastrar pelo Oriente Médio, temos de tomar muito cuidado. Estamos lidando com um barril de pólvora atômica, temos de cuidar da questão humanitária imediatamente, para não se tornar um desastre maior do que já está sendo, disse o embaixador. Lembrando que é preciso cuidar de estrangeiros, palestinos e israelenses na totalidade. E terá de ser uma negociação política, porque a possibilidade de uma intervenção humanitária geraria mais conflito na região. Sem precedentes na região, se não for aberto o mais rápido possível um corredor humanitário. Inscreva-se em nosso canal para acessar o conteúdo exclusivo. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e fique atualizado com nossos lançamentos. Sua inserção e interação são essenciais para a nossa comunidade. Compartilhe com amigos para ampliar nosso alcance e participar ativamente nos comentários. Agradecemos por fazer parte.